Oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a tia Rô do canal Pedacinho do Céu e nessa noite eu resolvi gravar esse vídeo para contar um testemunho do porquê que eu abri esse canal e também falar alguma coisa aqui no Salmo 23, né? O salmo da minha vida, né? Esse salmo é maravilhoso. Alguma coisa que o Senhor nos der nessa noite, né? Não sou aquela pregadora, não. Eu estou aqui somente para falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração nessa noite, amém? Vamos ler aqui no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Coisa maravilhosa, né? Nós vemos que essa palavra fala que o Senhor, ele é o nosso pastor e que nada nos vai faltar, né? Mas é interessante, não é que não vai faltar nada, porque você mesmo sabe que quanto ao longo da vida, quantas coisas que nos faltam, não é? Mas, na verdade, o que não falta é a presença do pastor. E se não falta o pastor, ele providencia, né? Ele providencia a água, ele providencia o pasto verdejante, né? E o Senhor, ele é aquele que nos guia. Agora, eu vejo que às vezes falta alguma coisa, é para aquela ovelha que deixa de seguir o pastor, aquela ovelha que ela não acompanha o pastor, ou ela fica ela mesma tentando procurar, né, o pasto dela. Muitas das vezes ela se dá mal, né, e muitas das vezes ela sai do caminho e quando o pastor acha essa ovelha, ainda ela é bem-aventurada, né, porque muitas das vezes os inimigos, né, que são os lobos, são os ursos, né, as onças, os predadores, né? Muitas das vezes os predadores podem estar olhando, espiando para ver uma oportunidade de pegar essa ovelha fujona, essa ovelha que muitas das vezes não está sendo guiada pelo pastor, ela está ficando longe, né, do pastor Jesus. E ele, quando ele veio, né, ele veio para ser o nosso bom pastor. Diz a sua palavra que eu acho interessante quando ele falou para Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? E Pedro, por 3 vezes, respondeu que amava. Por 3 vezes ele perguntou, por 3 vezes ele respondeu que amava o Senhor. E ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a preocupação que o Senhor Jesus tinha com as ovelhas dele, que as ovelhas dele precisam ser apacentadas, né? Nós vemos que isso foi depois que o Senhor ressuscitou, ele voltou a dar essa mensagem para Pedro. Ele se preocupava com as ovelhas dele. Ou seja, até hoje o Senhor, ele procura te apacentar, ele prepara pastores, ele prepara o pasto verde, as águas cristalinas para nossa alma, né? Isso falando espiritualmente. E tão interessante que eu vejo assim o que o Senhor fez, né? Porque esse motivo que eu jamais iria partir para essa de gravar vídeo. Eu não me acho capacitada para isso, né? Mas eu comecei, né, a fazer isso quando logo na pandemia, né? Quando entrou a pandemia, o meu esposo, por ter ele ser do grupo de risco, ele quis ficar mais solitário aqui, isolado em casa, e eu também achei que como é que eu ia com ele também. E eu também não sou aquela saúde em pessoa, mas, né, eu não sou, eu sou um pouco mais forte que ele, só que
Eu falei, não, eu tenho que ficar com ele também, né? E aí eu estava cuidando ali, ajudando na minha igreja, né? Tava sempre o Senhor me chamando, né, para esse ministério. Eu fui enrolando, e eu ia, né, deixando para depois, pensando, não vou mexer com isso não. Sempre fugindo, né? Sempre fugindo. Mas quando eu resolvi ir, eu só consegui ir um dia, né? Aí logo já entrou a questão do isolamento, aí eu tive que parar. E também os meus netinhos, eu contava história para eles todos os dias, sabe? Contava história bíblica para meus netinhos todo dia. Mas aí meus netinhos, minha filha precisou mudar de cidade, meus netinhos ficaram para lá. E aí eu fiquei com os braços cruzados, né? Porque eu contava história para eles e já não podia mais. E também lá na igreja eu não estava podendo ir. Então eu sempre gostei de contar história bíblica para criança, né? Sempre, sempre. Já faz muitos anos que eu trabalho com isso. Teve uma época que eu fazia livros, né? E fazia cadernos de desenho, eu desenhava a história bíblica, ilustrava para contar a história para as criancinhas na igreja. Eu sempre gostei disso daí. É um chamado, creio que o Senhor tem mesmo na minha vida. Mas assim, eu sempre fugindo, sempre fugindo. E aí quando eu estava bem paradona mesmo, né? Nem para os meus netos não dava mais contando histórias da Bíblia. E aí eu sonhei que eu estava numa rodoviária, como que eu fosse pegar um ônibus para ir embora. E tinha uma criancinha, uma menininha bem sujinha, toda rasgada, a roupinha dela, toda, né, maltrapilha, descabeladinha. Ela estava assim, ela estava com fome, faminta. Aí eu chegava e dava um pão para ela. E quando eu dava um pão para ela, logo o ônibus tinha que sair, eu saía correndo que eu ia pegar o ônibus. E alguém gritava comigo e dizia assim: Ei, você vai abandonar sua filha aqui? E eu, sabe, eu falei, não, ela não é minha filha, eu apenas dei um pão para ela, mas agora eu tenho que ir embora. E eu sei dizer que disso daí o Senhor começou a falar no meu coração, que eu precisava fazer alguma coisa. E eu dizia, mas Senhor, como? Como que eu vou fazer? Não tem como, porque eu estava naquela situação de isolamento e eu fiquei meio que perdida. E de repente o Senhor começou a apanhar no meu coração que eu fizesse vídeo, né? E eu pensei, mas não, isso é coisa da minha cabeça, isso não pode ser. E de repente meus netinhos mandaram uma mensagem no WhatsApp do meu genro, dizendo, vó, eu tô com saudade da historinha. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou contar a historinha para essas crianças agora? Só se eu fizer uns desenhos aí, gravar um vídeo, mandar para eles. Mas se eu vou fazer isso e vou mandar para eles, então eu abro um canal mesmo e faço os vídeos e alcanço não só eles, mas muitas outras crianças eu posso alcançar através desses vídeos. Então eu sinto assim que é o pastor, né, que usa nossas vidas para pastorear, né? E cada um tem um chamado, tem aqueles que têm um chamado para cuidar dos jovens, né? Para cuidar de mulheres, para cuidar da igreja em si, né? E aqueles que têm um chamado para o ministério infantil é para cuidar das criancinhas, né? E o Senhor nos ensina que nós temos que apacentar, né, os pequeninos. E o Senhor me chamou para apacentar, né, para falar do amor dele para as crianças. E eu quero que você ore, né, ao meu favor. Peço as orações, rogo as orações, porque não tem sido fácil, né? Esse ministério não é fácil, é muito corrido, é muito, né? Porque é estudar a Bíblia e ao mesmo tempo, né? Eu costumo dizer que o dom que o Senhor me deu é um dom de interpretação de língua infantil, né? Porque a gente precisa desenhar, a gente precisa, né? Tem aquelas que usam outros recursos, né? Compram os recursos prontos, mas o meu caso já é corrido, porque eu mesmo que faço tudo, né? Então fica difícil, mas o Senhor há de me dar graça. E eu quero
que você fique, né, com essa meditação, né, para o seu coração. Creia que o pastor está te guiando para as águas tranquilas. O pastor, que ele é o pastor, né, o sumo pastor, ele está direcionando a sua vida. Não teima, não tenta ir caçar sozinho, sem a direção dele. A Bíblia diz claramente que ele nos guia às águas tranquilas. E a Bíblia diz também que ele prepara para nós uma mesa na presença dos inimigos. Quem são os inimigos? São os lobos, os predadores que estão, né, espiando para achar uma oportunidade de nos devorar, de nos destruir. Né? Então, o nosso pastor, se nós ficarmos sempre pertinho dele, ele vai nos preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Os nossos inimigos vai ficar vendo de longe, né, que o nosso Deus, que o nosso pastor, ele vai prover para nós a nossa mesa, o nosso banquete. Não nos deixa faltar o pasto verdejante, né? Ele nos leva às águas tranquilas, ele nos leva muitas vezes por caminhos cansativos, por caminhos pedregosos, por caminhos espinhosos, mas ele nos leva a suprir as nossas necessidades, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e ele está conosco todos os dias, porque ele é fiel. Diz a palavra do Senhor que ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Amém? Fica com Jesus.